Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas eis-me aqui, professor Marcos, diretamente da aula de reforço, aula complementar. Isso é muito importante aí nesses dias que você está estudando, na sua rotina de trabalho, né, de estudo. Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto também importante. Todos os assuntos são importantes, tá, gente? Todos os assuntos são importantes na matemática. Mas hoje, como é um dia especial, é um dia que assim o Senhor fez, então para mim todo dia é um dia especial e tenho certeza absoluta que isso está sendo ministrado no seu coração, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a divisibilidade, né, no conjunto dos números naturais. Então hoje nós vamos entender como é que esses números que nós vimos em aulas anteriores, o conjunto dos números naturais são infinitos números iniciando no zero. Então eu tenho algumas particularidades dentro desse conjunto que é importante você saber. Se o número ele é múltiplo, né? Quais são os múltiplos de um número natural e quais são os divisores de um número natural. Então basicamente é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá? Então está aqui no quadro duas situações que vocês já viram na sala com a professora ou com o professor, que são dois assuntos importantes. E aí eu vou trazer para você aqui algo que vai te ajudar, vai colaborar para a sua rotina de estudo. Que diz o seguinte, que todo número natural ele tem o seu múltiplo, que é infinito. Então tem que colocar isso bem claro, bem interessante você colocar, né, no seu estudo aí. Toda vez que eu estiver falando de múltiplo, eu estou falando de algo infinito. Então eu tenho que limitar. Tá? Eu tenho que limitar esse conjunto porque ele inicia no zero e vai para o infinito. Diferentemente dos divisores, os divisores são finito, tem fim. Então, eu sei que tem um conjunto natural, eles são infinitos números. A gente já colocou ele na reta numérica, ele inicia no zero e vai crescendo diante do seu consecutivo, né? Cada número que eu coloco, né, cada sucessor, eu vou progredindo, eu vou crescendo esse número para o lado direito, né? Então, eu abro então uma situação, ou seja, eu dentro do conjunto dos números naturais eu abro e aí lá dentro eu vou calcular ou eu vou debruçar, eu vou olhar para esse número e vou ver quais desses números são múltiplos, né, desse universo, desse conjunto, e quais desses aqui são divisores. Então vamos começar aqui, ó, um exemplo bem prático, bem rápido, fácil, que são os múltiplos de um número natural. Então eu coloquei aqui o número 2. Então quais são os múltiplos de um número 2? Bem, começa com 0, né? Aí vai o 2, aí vai o 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Ou seja, ele vai para o infinito. Aí, eu tenho uma grande dicona aqui para você. Dicona, viu? Dica. Uma dica bem legal. Eu vou pegar aqui um giz laranja e aí eu posso dizer o seguinte. Quando você pensar em fazer um número múltiplo, né, um número natural, quero saber os múltiplos dele, eu tenho uma diquinha aqui, ó, uma dicona bem legal, ó. Eu sempre coloco os números aqui em cima, ó, coloca assim, exemplo, tá? Aí o que eu faço? Aí eu pego esse 2 que está aqui dentro do parente e multiplico, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então aí eu estou progredindo, eu estou produzindo os múltiplos de um número natural, que o nosso exemplo aqui foi o número 2, tá? Então eu começo com 0 e vai até o 6, por exemplo, né? Poderia ter ido mais, ou poderia ter ido menos também. Aí vai encargo aí do orientador, do elaborador da questão, tá? Aí o número 5 é a mesma coisa, sempre começo com 0, o 0 é múltiplo de qualquer número natural, então eu começo com 5, aí vai o 10, aí vai o 15, o 20 e assim sucessivamente, tá? Quando eu coloco esses 3 pontinhos, que são as reticências, significa que tem continuidade. Então, mesma coisa, eu coloco um aqui, 2, 3 e 4. Aí eu multiplico, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Então, se você parte desse princípio, que eu não sei tabuada, puxa vida, não sabe tabuada, aí se você não sabe tabuada, você não vai conseguir entender ou vai conseguir progredir os números naturais na multiplicação. Ah, então os múltiplos significa multiplicação. Mais ou menos. Então você tem que saber a tabuada do 2, tem que ser a tabuada do 5, tem que ser a tabuada do 12, a tabuada do 35, a tabuada do 1000.
São esses números que vão gerar os múltiplos daquele número. Então significa que o 12 está na tabuada do 2, então eles são divisíveis. Então o 8 está na tabuada do 2, então esses dois números são divisíveis. Então eu acho muito interessante quando você está sendo ministrado pelo professor com esse determinado assunto, coloca um asterisco. Asterisco é muito comum para professor, tá? O professor gosta muito de asterisco, principalmente de matemática. Então esse asterisco está dizendo, olha, isso aqui é importante saber e vale a pena lembrar, não vale a pena esquecer, tá? Então usa lá o asterisco para isso. E aí por último, aí vai ficar aqui, ó, 0, o 6, o 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24, 24 mais 6, 30. Observa que esse número está crescendo. Os múltiplos vão ser crescentes. Então todos os números são crescentes. Tá certo? Não posso esquecer isso. Professor, mas esqueceu das 3 bolinhas. Opa, é verdade. Muito bem. Aí eu vou lá colocar ali o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aí multiplica lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24 e assim sucessivamente. Então, é uma grande dica assim para você não se perder quando você está fazendo os múltiplos de um número natural. Tá certo? Eu acho que isso aí é bem claro, bem tranquilo, mel na chupeta. Então, vamos aqui para os divisores. Bem, enquanto os múltiplos eles têm a ideia de não acabar, ou seja, infinito, eu tenho os divisores que são finitos. Porque um aumenta e o outro diminui. Isso, é isso que nós já tínhamos conversado em aulas anteriores. Enquanto a multiplicação aumenta, a divisão diminui. Então aqui tem que ser ilimitado. Aqui é ilimitado, eu tenho que limitar. Aqui não tem o que fazer, já é limitado. Então toda vez que você for fazer os divisores de um número natural, lembre-se que se o número está dentro de um parênteses aqui, porque você tem que achar os divisores dele, ou seja, qual o número que dividido por um número natural dá resto zero? São os números que você vai colocar aqui dentro da chave, dentro do conjunto. E esse número esse número que a gente está vendo que é o 50, ele tem que terminar com o 50. Ah, mas aqui então, se eu coloco o 2, ele vai aparecer. Sim, ele vai aparecer, assim como o 5 apareceu, assim como o 6 apareceu. Isso é verdade. Só que nos divisores vai ter que colocar o número que está no parênteses. Tem que aparecer por último. Como assim, professor? Não entendi. Vem comigo, cabeça. Olha só. Quais são os divisores de 50? Bem, 1 é divisor de 50. O 5, certo? O 10 é divisor de 50. O 25... Ah, professor, 25 e aí o 50. Muito bem. Vamos imaginar que eu aluno, fiz esses divisores. Bem, achou aqui, ó, todos os divisores de 50. Tá certo? Tem que terminar no 50. Aí tem a prova real aí, ó. Vamos fazer uma prova real. Ou seja, se eu pegar o último e multiplicar pelo primeiro, tem que dar o valor desses 50. Essa é a grande dicona do professor. 50 vezes 1, 50. 25 vezes 5 dá 50? Não. Errou! Então está faltando divisor. Então pode acontecer de quando eu estiver fazendo os divisores, quando eu fizer esse procedimento que pega o último, multiplica com o primeiro, pega o penúltimo e multiplica com o segundo, pega o antepenúltimo e multiplica por terceiro, até chegar no número, até todos fizerem o par. Aqui não fez par, ó, isso aqui não fez par. Então está faltando. Então, errou? Errou. Então, você não colocou todos os divisores? Não coloquei todos os divisores. Então, vamos apagar. Acontece isso? Acontece. Tem borracha para isso, né, cara? Então, vamos lá. 50 divisível por 1? Sim. Por 2. Aí. Por 5. Aí. 25. Aí. 50. Está faltando ainda, professor? Está faltando, ó. 50 vezes 1 dá 50, 25 vezes 2 dá 50 e está faltando. O teste? Faz o teste só para garantir, ó. 50 vezes 1, 50. 25 vezes 2, 50. 10 vezes 5, 50. Fiz par com todos esses números que estão no conjunto? Sim, fez. Então, todos esses números que estão aqui estão na tabuada do 50. Portanto, esses números aqui são os divisores do número natural 50. Tá certo? Então, essa é a grande sacada
né? Grande sacada dos divisores, porque aqui você tem que saber a tabuada. Eu sei a tabuada, faço a tabuada até uma determinada altura, porque é infinito. Agora aqui não, aqui eu tenho que saber quais são os números, porque se eu esqueço, como eu esqueci de 2 números aqui, ele não fecha o parzinho, tem que fechar o parzinho, ó. 50 vezes 1, 50, 25 vezes 2 dá 50 e 5 vezes 10 dá 50. Não pode faltar e nem sobrar. Se faltar e sobrar, é porque você esqueceu algum número que é divisível pelo número que você está procurando lá, natural. Tá certo? Beleza? Então vamos aqui, eu vou trocar aqui, ó, e vou colocar 16. Para facilitar aqui, ó, eu quero mostrar uma coisa para vocês. 16. Então eu vou lá, ó, presta atenção. O 1 é divisível, tá na tabuada do 1, tá o 16, tá o 2, aí tá o 4, certo? Tá o 8 e tá o 16. Então todos esses números aqui aparecem na tabuada do 16. Na tabuada do 1 aparece o 16, na tabuada do 2, do 4, do 8 e do próprio 16. Lembrando então que esse número que termina aqui é o mesmo número que está dentro do parêntese. Esse é o seu norte. Essa é a sua oportunidade de saber que você está aprendendo esse assunto. Não vai comer bola. Não pode terminar com outro número que não seja esse número que você está encontrando os divisores. Grande pergunta aqui, por que eu não coloco o zero? Porque o zero é divisível por qualquer número, com exceção do zero. Ah, então o 16 dividido por zero é zero. A gente está procurando zero? Não, a gente está procurando 16. Então, o zero não entra nos divisores. Zero sim entra nos múltiplos, porque inicia um número a partir do zero. Lembrando que esse conjunto é o conjunto dos números naturais. Beleza? Então, vamos lá. Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar esse vezes esse, tem que dar o 16, e vou multiplicar esse vezes esse. Agora eu quero ver. Sobrou um aqui, ó. Sobrou e agora? Será que faltou algum aqui? Poxa, vamos pensar. Na tabuada do 1 está o 16, na tabuada do 2, na tabuada do 4, na tabuada do 5 não tem, na tabuada do 6 também não tem, que é 18, 6 vezes 3 é 18. Bem, do 7, 7 vezes 2 dá 14, porque 7 vezes 3 é 21, já passou o 16. O 8 vezes 2 dá 16, então fechou. O 9 vezes 2 dá 16, não dá. 9 vezes 2 é 18, já passou. O 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes 2 dá 20, então já não dá mais. 12 vezes 1 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, já passou, então quer dizer que só pode ser o 16 mesmo, porque 16 vezes 1 dá 16. Então terminou, então não esqueci nada. Então por que ficou faltando? Porque aqui é a grande dica, ó. Quando esse número que está aqui dentro for um divisor de um número que a gente chama de número perfeito. Como assim número perfeito? Números perfeitos são números que são números perfeitos, são números que eu consigo fazer um quadrado. Então quer dizer, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Isso. Então quer dizer que se eu pego, porque o quadrado, vou botar aqui no canto, ó, o quadrado tem todos os lados iguais, é ou não é? O quadrado tem todos os lados iguais. Então, se eu coloco aqui 4, aqui só pode ser 4, aqui só pode ser 4, aqui só pode ser 4. Então, o perímetro aqui, como é a soma de todos os lados, eu tenho 4 mais 4 dá 8, 8 mais 4 dá 12, 12 mais 4 dá 16. Esse é o perímetro. Quando eu pego a área dele, é 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 significa que eu tenho 4 colunas e eu tenho 4 linhas. Portanto, eu tenho 16 quadradinhos aqui dentro. Isso é um número perfeito. Por que 5 vezes 3 não é um número perfeito? Porque eu não consigo fazer um quadrado com 5 vezes 3. 5 vezes 3 é um retângulo. Então 15 não é perfeito. Não. Então 8 vezes 8 é perfeito. Por quê? Porque é um quadrado. 8 vezes 8 tem 64 quadradinhos dentro desse quadrado. Então o 64 é perfeito. Por quê? Porque a multiplicação de dois números naturais iguais dá 64. Não tem outro que dá 64 que seja iguais, que não seja 8 vezes 8. Então quando o número aqui dentro for perfeito, ou seja, qual o mesmo número natural multiplicando por ele for o mesmo número que está aqui dentro, então aqui ele vai sempre sobrar. Ele vai ficar sempre no meio. Então significa que quando eu tenho números que não seja perfeito, então anota isso aí. Quando o número que está aqui dentro, 50 é perfeito? Não. Por quê? Porque
25 vezes 25 não dá 50. 5 vezes 10 dá 50, mas não são os dois números iguais. 5 vezes 5 é 25. 10 vezes 10 dá 100, então 50 não é perfeito. 50 não dá para fazer um quadrado, porque o número tem que ser natural. Então, quando o número aqui dentro não for perfeito, os números que vão estar aqui dentro serão pares. Então, quando, vou botar aqui um asterisco, ó, vou botar aqui no cantinho, ó, botar aqui no cantinho, não for perfeito, quando o número não for perfeito nos divisores, pares não, ímpares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deverá ser pares. Então aqui, ó, não é perfeito, então a quantidade de números aqui tem que ser par. É perfeito, a quantidade aqui vai ser ímpar. Então, essa é a grande dica do professor Marcos. Quando o número não for perfeito, eu anotei aqui, ó. Quando o número não perfeito nos divisores, quando o número não for, né? Esqueci aqui, ó. Não for. Quando o número não for perfeito nos divisores, o conjunto deverá ser par. Deverá ser impares. Não, ficou estranho, né? Deverá ser par. Exemplo, ó, 50. Então, eu olho para um divisor, vai ter que dar par aqui dentro. Deu ímpar. Faltou número para fazer os divisores. 16 é número perfeito. Então, como é que eu vou saber? Daqui a pouco eu faço para você quais são os números perfeitos. Então, apareceu perfeito, tem que aparecer a quantidade aqui dentro ímpar. É a grande dica do professor. Então, você tem que gravar isso, você tem que estudar, coloca aí na sua rotina de estudo. Quando os divisores, eu estou repetindo aqui várias vezes, porque isso vai cair na prova e você já vai saber qual é o resultado, tá? Apareceu perfeito, números, quantidade de números aqui dentro ímpar, não é perfeito, a quantidade aqui tem que ser par. É regra? É regra. Eu posso de olho fechado fazer isso e vai dar certo? Sim, de olho fechado, de mão cruzada, de pé, vai dar certo. Tá bom? Quer dar um print aqui, ó? Printa aí. Vou dar um tempinho, printa. Isso, printou? Bem, vou apagar, senão vai embolar aqui o meio de campo. Aí, irmão, você tem o 30, eu quero saber o 30. 30 não é perfeito, não dá para fazer um quadrado com o número 30. Não dá, então vai ser números pares aqui dentro. Então vamos lá, ó. Vai ser o 1, o 30 está na tabuada do 1, está no 2, está no 3, está no 4? Não, está no 5? Tá no 5. Está no 6? Tá no 6. Está no 7? Não. Está no 8? Não. Está no 9? Também não. Está no 10? Tá no 10. Está no 12, 12 vezes 2 dá 24, 2 vezes 3 dá 36. Não dá, no 13 também não dá, no 15 tá, no 15. No 20 não dá, porque 20 vezes 2 dá 40, não dá. 21 também não, 22, 23, 25 vezes 2 dá 50 e está no 30. Acabou. Vou contar aqui para ver se dá par. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu par. Opa, já é um bom sinal. Aí eu vou lá e multiplico. 30 vezes 1 dá 30, deu certo. 15 vezes 2 dá 30, deu certo. 10 vezes 3 deu 30, deu certo. 5 vezes 6 dá 30. Ufa, deu certo. Sim, é regra. É regra, tá? Não é perfeito, tem que dar a quantidade aqui dentro de divisores pares. Não deu, faltou divisor. Tem que ficar esperto nisso, tá bom? Então, basicamente, é essa regrinha que eu gostaria que você anotasse aí na sua aula de estudo, na sua rotina de estudo, para você entender que é fácil fazer os múltiplos. Professor, mas é mais fácil os múltiplos do que os divisores. É, mais fácil, porque aqui é tabuada. Mas se não souber tabuada, também você não avança. Mas os divisores, então, aqui, com essa regrinha que você trouxe, fica fácil, então, se fiquei faltando, você coloquei a mais. Isso. Então, lembrando, número perfeito, 1, 2, 3, 4, 5, 5 é ímpar, então a quantidade aqui dentro tem que ser ímpar, porque aqui no meio, como é que eu vou saber? Você multiplica por ele mesmo. Então, ó, 16 vezes 1 dá 16, fechou. 8 vezes 2 dá 16, fechou. E aqui, quando dá número perfeito, você multiplica esse número por ele mesmo. 4 vezes 4 dá 16? Dá. Então, eu trouxe todos os números que são divisores por 16, porque ele é perfeito. Agora, quando 30 e 50 não serem perfeitos, a quantidade de números naturais aqui dentro deverão ser pares. Tem que ser par. Se não for, você errou. Se for ímpar aqui dentro, você faltou números que deverão estar contidos nos divisores, por exemplo, de 50. Tá? Essa é a grande dica do professor. Então,
Então, eu estou fazendo essa breve aula aqui só para você estar aí, do outro lado, analisando, dá uma pausa quando você quer, dá uma rabiscada no caderno ou no livro, e aí você volta a bater na tecla aí para você dar continuidade ao seu vídeo. Não esqueça disso, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus, beijo, até a próxima, valeu!